Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Além da Linguagem. Eu sou o professor André Cavalini e hoje, nessa fase final de preparação para o Enem e vestibulares, eu trouxe uma pessoa muito legal para conversar com a gente sobre atividade física. Eu trouxe para conversar com vocês hoje a Nana Frisoli. Ela é professora de yoga e vai bater um papo super legal sobre vários assuntos sobre atividade física, meditação, relaxamento, a importância de tudo isso. Então, sem mais enrolação, vamos chamar a Nana para bater um papo com a gente. Venha, Nana, seja bem-vinda. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo aí que está ouvindo. Muito obrigado por você ter aceitado. Eu fiquei tão feliz, porque é um assunto tão bacana e ter alguém que faz isso com paixão e faz isso todos os dias vai ser super legal de trazer e vai agregar muito. Obrigado, Nana. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre práticas de yoga no dia a dia, especialmente na rotina dos estudantes, porque muita gente com quem eu tenho contato diz para mim que pratica e que acha super válido como atividade física e procura inserir pequenos momentos, 15, 20 minutos, 30 minutos, e vai fazendo e se sente melhor. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Nana? Com certeza, eu acho muito, muito válido. Queria fazer um breve parêntese que eu acho que é muito comum, é um senso comum de que as pessoas consideram yoga como uma atividade física, mas quem é assim do universo do yoga diz que não é. Acaba sendo uma atividade física, né? Então pode ser considerada sua atividade física do dia, mas quando a gente se atém muito à parte física do yoga, é como se perdesse a essência dele. Então, se você vai fazer uma prática que é muito suave, que é mais meditativa, é praticamente como se você não estivesse fazendo a atividade física do seu dia. Então, acaba sendo uma atividade física, mas a ideia é que não seja a busca do yoga não deve ser essa, pode ser, mas se for só por uma atividade física, você pode fazer qualquer outra atividade física, né? E o yoga, a ideia é ter todo esse conjunto de técnicas de respiração, de meditação, de técnicas corporais, de posturas físicas, que vão englobar, né, essa filosofia que trabalha o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, isso tudo junto de uma vez só. Muito bom. É muito mais do que apenas movimentar o corpo. É uma conexão com você, com o universo, com tudo, né? Exato. Eu acredito que, assim, eu acho ótimo, eu acho super válido as posturas físicas, mas você pode fazer pilates, pode fazer calistenia, pode fazer, enfim, crossfit, que seja. Caminhada. Exato, que vai movimentar o seu corpo também, né? E o yoga, ele está muito conectado com a respiração. A cada movimento que você faz, você busca estar presente e está entendendo além das posturas serem psicofísicas. Então, uma postura de abertura de peito é uma postura mais energética, uma postura que você vai entendendo os seus centros energéticos, como eles vão sendo ativados, né? Posturas que você vai trazendo os seus pés no chão, você vai enraizando a sua base, vai aterrando um pouco quando você está um pouco aéreo. Então, um conjunto de técnicas muito mais completo, na minha opinião, do que simplesmente só uma atividade física. Eu acho que é limitar muito o yoga falar que é só uma atividade física. Eu acho que vai muito além. Perfeito. E é bom que a gente tenha essa clareza, né, de intenção, principalmente, porque as pessoas que eu vejo que mais praticam não falam só da produção dos neurotransmissores ali, da parte da atividade física que areja o cérebro, mas fala de toda uma conexão, às vezes que a pessoa está estressada, está tensa, e aquele momento é dela, né? Ela tem ali um momento de, como você falou, respirar, né, limpar aquele momento, deixar a cabeça tranquila, focada naquela conexão. E o corpo, o movimento do corpo acaba ajudando a entrar nesse estado. É interessante demais, porque acho que é a primeira vez que eu falo com alguém que me dá essa visão do yoga muito mais completa do que uma atividade física. E, por favor, eu não quero dizer que menosprezar isso, porque quando eu penso no yoga, eu penso numa cultura, eu não penso só numa atividade. Eu penso que tem todo um conjunto histórico ali por trás daquilo, né? Uma conexão muito mais ampla do que só movimentar, né? Não, mas eu acho que hoje é muito comum, acho que principalmente
popularização assim no Instagram. Quando você vê alguém que faz yoga, você vê aquelas posturas instagramáveis. Então, você acredita que é muito mais uma questão do corpo. Até porque você postar uma foto, um vídeo seu meditando não vai gerar like, não vai gerar engajamento, não vai gerar nada disso. Então, a gente é muito natural que a gente limite muito mais ao corpo mesmo, mas é muito usar o corpo como uma ferramenta, né, para acessar os seus corpos mais sutis, né? A gente usa o denso, a matéria, que é muito mais fácil, é o palpável, é o visível, mas eu costumo dizer que quando você está vendo uma pessoa praticando yoga, você consegue, mais ou menos diferir um praticante iniciante de um praticante avançado. Não são as técnicas, né? É o senso de presença que ele está ali na prática. Se uma pessoa passa e vê alguém praticando, vai falar, ah, essa pessoa está praticando yoga. Mas ela não sabe o quão presente essa pessoa está, né? Se ela está ali Só fazendo uma postura, né? Só um movimento. A consciência corporal dela, né? Entendendo cada parte do corpo que está sendo ativada, se está coordenando o movimento com a respiração, se tá prestando atenção exatamente naquele momento ou se está lá pensando na lista de compra, né? Está só com o corpo, mas está pensando na mensagem que tem que mandar, enfim. Então, a questão do foco, né? É uma coisa muito interna, Mas interessante, Nana, porque tem umas 2 ou 3 pessoas que são mais próximas, assim, com quem eu converso, troco bastante ideias, assim, que são donas de canais de estudo no Instagram e que elas falam das práticas exatamente dessa forma. Do tipo, você organiza a sua respiração e naquele momento que você termina o ciclo, porque ele não é só aquele movimento, ele é um ciclo, né? Ele tem um começo, um meio, fim. Aí você tem aquele momento da paz que me perdoe, eu esqueci o nome daquela postura que você deita. Shavasana. Perfeito. E você finaliza e começa a atividade que vai vir depois. E geralmente essa transição é muito mais sutil, mais suave quando a pessoa faz essa prática, conectada com todo esse propósito dela, né? Com começo, meio, fim. E é uma meditação ativa, acaba sendo aí. É muito interessante isso. Total. E essa postura final, o Shavasana, que é esse momento de relaxamento no final da prática, ele pode ser o melhor momento para algumas pessoas, né? Que são pessoas geralmente que são mais tranquilas, têm um ritmo mais suave e pode ser extremamente desafiadora para quem é muito agitado, para quem está sempre ligado no 220 e não consegue desligar naquele momento. Fica ali se coçando, fica ali querendo ajustar a postura, fica ali querendo se mexer, não consegue, né, desapegar, se entregar. Eu entendo super. E ainda que tenha esses 2 estilos, tem dias e dias. Tem dias que você vai conseguir se entregar e relaxar mais profundamente. Tem dias que um pouco menos, que a cabeça está ali um pouco mais agitada. E é completamente normal. Mas é como você preparar um bolo, aquele de fermentação natural, que você tem que mexer, tem que bater a massa, tem que fazer um monte de coisa. Você tem que dar aquele momento para a massa descansar. Então, você tem esse momento no final da prática que é fundamental para o seu corpo assimilar tudo que você foi trabalhando, né? Para você ir integrando os benefícios de cada técnica. E é muito importante e muitas vezes subestimado mesmo, né? Tanto quanto a respiração, que é fundamental na prática também. Eu falo isso nos meus atendimentos, que seria um momento que você absorve o processo que você viveu ali. Que você faz um silêncio, que você deixa o seu corpo receber aquilo que você trabalhou. A gente agita, a poeira sobe, aí a gente espera, ela desce, e a gente entende o que aconteceu. É essa fase na terapia que eu vejo muito parecida com essa transição, esse momento que você acalma, mas você não acalma do tipo, vamos desligar. Não. É como você falou, você para, o seu corpo vai passar por aquela fase do calor total da prática e vai resfriando, e o teu cérebro areja, parece aquela hora que ele fica respirando, parece que o seu pulmão dobra de tamanho. Exato. Eu lembro, antes de eu me tornar professora, quando eu praticava essa volta do Shavasana, eu sempre me sentia assim como uma borboleta, que eu estava muito leve. E eu acho que o corpo, a mente vai entendendo esse comando do corpo, né? O corpo está relaxado, então a mente pode ir desacelerando um pouco. Então, tudo junto, né? É um conjunto, é muito interessante.
Sim, e além desse aspecto de ser uma coisa, não só do começo, meio e fim, eu falo isso bastante porque eu sou uma pessoa que tem muita, não é regra, mas eu tenho uma estrutura. Para mim, as coisas funcionam muito num roteiro, né? E quando você tem uma intenção, uma sequência que você vai fazer, você faz, e você é uma realização, né? Você tá lá e aquilo tem um motivo, tem uma construção inteira, você entende por que tá fazendo aquilo, né? É a coisa da cultura que eu falei. Talvez eu não me expresse tão bem, tá, Ana? Falando sobre cultura, se é isso, se isso serve para você como explicação. Mas existe ali um negócio muito mais ativo, muito mais presente. E aí, falando de neurociência, né? Neurologicamente, quando você dá essa pausa e você respira, tal, é a hora em que o seu corpo espalha os neurotransmissores ali. E é a hora que o teu cérebro começa a receber todos aqueles estímulos, né? E quando você faz essa rebaixada de atenção e você deixa o seu corpo estar atento, porque aquele momento, por mais que você esteja deitado ali, e a maioria das pessoas que cobrem os olhos para não, né, para poder ter um momento mais fechado ali, o corpo está fazendo esse movimento. Ele está se expandindo ali. E a sua consciência dá uma rebaixada. E isso, para quem vai estudar, trabalhar, é lindo, porque você, como que você desse uma reiniciada no processo e você retoma. E aí você tem muito mais clareza, né, nas coisas. O pensamento fica muito mais limpo, mais criativo, mais tudo. É interessante demais. Com certeza. E essa questão do início, meio, fim, o início da prática também é muito importante, né? Não é como... Por isso que eu acredito que tem esse diferencial de uma outra atividade física. Você não chega já lá na postura do cachorro olhando para baixo, numa invertida, alongando Uhum. a terapeuta, enfim. Você tem esse início, né? Esse momento inicial de você sentar, fechar os olhos, observar a sua respiração, observar seu corpo, observar seus pensamentos e trazer a sua atenção para aquilo, trazer a sua atenção e intenção também para aquela prática, né? Eu sempre escolho um tema principal para a gente trabalhar por mês e aí toda segunda-feira eu envio um link, o link da aula e falo mais ou menos o que a gente vai abordar naquela semana. Então a gente já vai alinhando a nossa intenção para a prática com o que vai ser trabalhado, né? Então eu não vou mentalizar uma prática super energética, super vigorosa, se eu sei que vai ser uma prática mais suave, porque, enfim, eu conecto às vezes uma prática mais intensa quando a gente está na lua cheia, que eu sei que é um momento de mais expansão, de totalidade, né, de realização, do que quando é uma lua nova, que a gente está um pouco mais introspectivo, né, que a gente vai se observando, a gente, acho que principalmente nós mulheres que temos os nossos ciclos, né, enfim, é algo muito sutil, mas que quando você está ampliando ali a sua percepção, você vai identificando isso, todas essas questões. E o teu processo, né, quando você fala, primeiro que é muito essa informação nova de você avisar qual vai ser a intenção da semana e já deixar alinhada, não que você já diga quais são as práticas, mas quando você aborda um tema e você fala que vai lidar com tal coisa, já imaginando que o mundo, o universo, naquele momento, a sintonia vai ser mais aberta, mais fechada, né, vai exigir certas coisas a mais se você escolher uma prática errada, né? Tem muito a ver essa coisa da energia, da sintonia, né? E quando você joga essa informação para a pessoa, por mais que ela não queira, ela já antecipa na cabeça dela aquilo, né? E ela meio que já traz para aquele dia a sementinha da intenção, né, que você vai propor para ela. É muito legal. E você sentar ali e respirar e focar a sua atenção é um processo de troca de sintonia também, né? Você está saindo do seu dia ou começando, né? Caso a prática seja a primeira coisa que você faça depois de levantar, mas você já teve um ritmo ali. Aí você está pausando e entrando numa linha diferente de sintonia do seu corpo, né? Aí você vai ter aquele encerramento no final para fechar, ou seja, você criou ali um espaço. E existe um processo de ancoragem nisso, de quando você senta e você respira, você diz para o seu cérebro, olha, agora vamos começar uma prática. Então vamos integrar nossa atenção para isso. E as pessoas, conforme vão fazendo isso, viram um hábito e aí já é natural. Mas existe um processo de ancoragem que a gente chama, de você criar um hábito com passos para você mudar de vibe, digamos assim. Eu não sei uma palavra melhor para falar isso agora, mas seria isso, você transitar entre um momento e outro do seu dia, sabe? É muito legal.
E obrigado por falar isso, porque eu acho tão legal a gente aprender. Eu sou ávido por isso, eu gosto muito de aprender. Ávido é uma palavra nova, hein? Eu lembro que a gente estava falando no Instagram, não foi? Palavras diferentes, olha lá. Ávido, ansioso por... Mas chafurdar Chafurdar. foi longe. Foi. Eu falo muito disso, de usar a respiração como uma âncora para o presente, né? Então, ela vai te trazer, ela vai te manter aqui. E é claro que natural que surjam pensamentos, né? Como um cavalo selvagem. Então, você precisa pegar, assumir as rédeas e voltar. E também não julgar, não se preocupar, não se frustrar quando você percebe que surgiu algum pensamento. Você simplesmente retorna, né? Volta para cá, é natural. E é mais você ir percebendo o tempo que você passa lá divagando, né? Porque você vai devagar. Tá, lembrei aqui agora, vou voltar aqui, atenção para minha respiração. Daqui a pouco você já está lá de novo, lá longe. Né? Esse tempo entre um pensamento e outro, que você escapa e você volta, que você vai diminuindo esse tempo, porque a divagação ela vai acontecer, mas aí você vai voltando. E uma questão das posturas, de tipo, de eu explicar o que a gente vai trabalhar na semana, é isso. Eu não preciso dizer quais vão ser as posturas, quais vão ser as técnicas corporais, porque vai muito da intenção na postura. Então, se eu estou numa postura em pé, de equilíbrio, sobre um pé só, por exemplo, eu posso estar focando toda a minha atenção nesse pé que está me mantendo conectado com o chão. E eu posso estar justamente fazendo o oposto, percebendo que todo o resto do meu corpo está em contato com o ar, né? Que apesar de eu ter o meu pé firme ali no chão, todo... Então, assim, eu estou me conectando mais com o elemento terra nesse momento, mais com o elemento ar, se eu estou trazendo mais fluidez, mais movimento com o elemento água, né? Se é um momento mais que eu posso até acelerar minha respiração de uma forma proposital, movimentando aqui a região do meu fogo digestivo, ativando o nosso fogo interno. Então, para uma mesma postura, eu posso trabalhar de formas diferentes o nosso interior, né? Muito Não é legal. representa só isso, significa só isso. Então, se eu estou fazendo ela dessa forma, vai muito da nossa intenção em cada uma das posturas. Como se cada postura fosse uma ferramenta para você aplicar a sua intenção nela. Exato. Que lindo! Eu acho tão bonito, é muito legal a gente entender isso, porque faz muito sentido. Eu ensino o pessoal como estudar, muitas vezes assim, de você achar um caminho, achar uma técnica, achar um recurso, respeitando o seu corpo. E muitas vezes o mesmo recurso não serve para a mesma pessoa estudar mais uma matéria. Às vezes as matérias, o recurso para uma pessoa serve para várias matérias, para outra não serve para nenhuma, para uma. Então é muito você entender e encaixar, é muito da engrenagem que eu penso, sabe? De você achar aquilo e encaixar. E aí você aplica isso, tem toda essa parte da intenção, de como você canaliza isso. Né? E muita gente sente ansiedade por causa disso, de não ter, de chegar lá, todo esse processo, né, que teve ali, todos os caminhos que ela escolheu, as técnicas, tudo que aconteceu. E de repente ela não consegue focar. Então a gente vai treinando isso. E aí você percebe o como é importante você conhecer e usar cada coisa na hora certa, né? As posturas do yoga me referem muito a isso, sabe? De você saber usar para aquela intenção várias intenções a mesma coisa. As ferramentas, digamos, né? Muito bom. Nada como uma conversa esclarecedora. Vamos falar um pouquinho sobre a gente usar o yoga para você encontrar mais tranquilidade, mais paz, essas coisas desse tipo. Para quem está hoje em dia, a gente já sabe, agora eu principalmente sei que existe muito mais do que uma mera atividade física, né? A gente está trabalhando um monte de coisas, né? E tudo isso vai resultar numa sensação positiva lá na frente, né? Depois de você ter feito aquela prática inteira, toda a sequência e tudo. Como que a gente pode usar isso para ajudar a melhorar nossos estudos? Por exemplo, você pode ter práticas que são melhores, mais focadas para você ter mais clareza, respirar melhor, por exemplo, são mais indicadas para isso. Fala um pouquinho sobre isso, Nana. Eu queria só fazer um parêntese. Isso que Claro. você falou
da questão de uma técnica funciona para um aluno e não funciona tão bem para outro, é a questão do autoconhecimento, é a chave, né? Então, se você lê lá o Milagre da Manhã, falando que você tem que acordar cedo, que você tem que ser produtivo de manhã, que você tem que fazer um monte de coisa de manhã, e você não é uma pessoa do dia, gente, aquilo não faz o menor sentido para você. E você não tem que se frustrar ou querer mudar a sua dinâmica, a sua biologia, né? Todo o seu funcionamento para se adequar àquilo que diz que vai servir para uma parcela da população, mas não vai servir para todo mundo. E o yoga promove muito esse autoconhecimento. Então, é isso. É melhor praticar de manhã, é melhor praticar à noite? De manhã, geralmente, o nosso corpo está bem mais rígido, está bem mais duro, e a nossa mente está um pouco mais tranquila. À noite, a mente costuma estar um pouco mais agitada, mas o nosso corpo, por outro lado, já está mais aquecido, né? Então, é isso. Qual é a sua intenção com a prática, né? Como ela se encaixa no seu perfil e no seu dia, né? Exato. Perfeito. Exato. Perfeito. E assim, vai de acordo também o que eu estou precisando naquele momento. Eu estou preguiçosa, eu estou letárgica, eu estou devagar. Talvez eu precise de uma prática com posturas de guerreiro que me tragam fogo. Vigorosa, né? E não, se eu estou muito no 220, eu preciso talvez uma prática mais de respiratório, né? Uma prática de permanências maiores. Prática de permanência é, assim, extremamente desafiador, né? Porque você vai querer ali coçar seu pé, vai querer fazer um ajuste, vai querer olhar para o lado. Eu já guiei algumas práticas com todo mundo de olho fechado. E, assim, é difícil não só por você se voltar ainda mais para dentro, mas você não está ali vendo o que o outro está fazendo. Você seguia muito mais por outros comandos do que, né, pelos outros sentidos, da audição do que pelo da visão. E aí você desenvolve mais ainda a sua consciência corporal. Então, eu acho que é muito uma questão de autoconhecimento para você se perceber. Nesse momento inicial da prática, a gente vai sempre ter uns instantes assim para você identificar como você está se sentindo, alinhar a sua intenção para a prática, junto com o que você já sabe que a gente vai trabalhar, mas existem diversas técnicas de respiração que vão trabalhando o nosso foco, a nossa concentração, posturas também. Posturas de equilíbrio trabalham muito isso, mas a gente subestima muito a respiração. Eu acho que é porque é gratuito, é fácil acesso. Natural, espontâneo. Você não precisa pagar um curso para aprender aqui a aumentar meu foco, minha concentração, que aí eu vou dar credibilidade, né? Mas eu acho que antes da gente aprender técnicas respiratórias que vão, enfim, a respiração das narinas alternadas, por exemplo, né, que vai equilibrar as nossas duas polaridades, os nossos dois eixos, a gente aprender simplesmente a respirar. Se você observar um bebê ou uma criancinha dormindo, porque a criança não para quieta, então tem que ser dormindo. Aí você vê só a barriguinha subindo e descendo, subindo e descendo. E muitas vezes, quando você fala para um adulto respira fundo, a primeira coisa que ele faz é encher o alto do peito e elevar os ombros, né? E no yoga a gente aprende isso, como se existisse uma divisão da nossa respiração. Então, 60% da nossa capacidade pulmonar está na região abdominal, 30% na região das costelas e 10% no alto do peito. Por isso que quando a gente está ansioso, parece que falta ar, a gente fica respirando aqui em cima, né? Ao longo da vida a gente vai desaprendendo, entre aspas, um pouco a respirar. E se a gente só direcionar a nossa respiração aqui para a região abdominal, já é, assim, milagroso. É um lucro enorme. Incrível. Meu Deus do céu. Muito legal. E sabe o que é interessante? Porque é uma questão fisiológica, né? O pulmão, ele é um órgão triangular, né? Então, a nossa parte de baixo é a parte mais volumosa, né? Então, não faz nem sentido a gente querer encher tudo aqui em cima, né? E é muito interessante porque a gente tem a nossa tendência, num momento de ansiedade, numa crise de ansiedade, em que acontece o sequestro emocional que a gente fala, que é quando o cérebro dá um shutdown ali, e a parte o reptiliano, digamos, toma conta. A gente entra no modo de luta ou fuga. O sangue sobe.
a vascularização vai diminuindo das extremidades para o centro, então sente aquele calor no peito, aquele abafado. E se você só sabe respirar aqui em cima, você entra em pânico, porque o ar não entra, ele bloqueia aqui. Agora, quando você desenvolve uma técnica, e não só a técnica, vai, Nana, mas lembrar que o ar faz esse caminho, né? Você sai daquilo. Mesmo que você sinta o estresse, você seja sequestrado, digamos, né? Ele acontece de fato, mas você consegue trabalhar. Você não entra no modo do branco, né? Você não entra, não trava, né? Muito interessante. Muito bom mesmo. Mas eu talvez não tenha respondido sua pergunta, porque eu me empolguei aqui. Não, mas o que você disse, ele faz todo sentido, porque é a questão de customizado, né? Porque eu vendo essa ideia do customizado, vendo no bom sentido, tá? Não é de monetariamente falando, mas eu sou partidário disso. Eu entendo que tudo é feito sob medida. As hipnoses que eu faço são sob medida. Não existe um roteiro, não tem um script, né? Eu sei que no yoga você tem as sequências das práticas, mas como você falou, você vai impor a intenção, o tempo, a pessoa, você vai customizar aquela prática, né? Você vai usar os recursos que você tem para criar um roteiro para ela. E o estudo é a mesma coisa. Então, o yoga faz parte desse grupo de situações. Então, para mim, a resposta veio dessa forma, sabe? Então, eu acho que você respondeu sim. Agora, se você tiver sugestões de práticas ou de recursos que a pessoa possa usar, que vão ajudar na manhã, na noite ou na intenção dela, a gente pode falar sobre isso também. Certo. Bom, então acho que a primeira de todas seria uma respiração completa, né? Enchendo de baixo para cima. Então é você imaginar um copo, que você vai enchendo de água. Ele começa enchendo de baixo para cima. Então você vai enchendo primeiro você projeta o seu umbigo para frente, não um movimento assim forte, né? Você vai naturalmente deixando o seu abdômen se expandir na metade, vai deixando as costelas se afastarem e por último vai elevando o alto do peito. E na exalação é como se você fizesse um furinho embaixo desse copo e a exalação vai acontecendo de cima para baixo. Então primeiro você desce o alto do peito, depois você aproxima as costelas, por último você recolhe o abdômen e essa é a respiração completa. Então você faz 10 ciclos de uma respiração completa, de olhos fechados, né? Coluna alinhada, ou que, se você estiver deitado, se for o caso, mas assim, com o corpo relaxado, 10 respirações bem conscientes, assim, é o básico, né? Para a gente partir para outras. Tem um exercício que eu gosto muito, que é o da respiração quadrada. Você pode até ligar aquele metrônomo, né? Fala, que é um metrozinho e você fazer todas as etapas da respiração com a mesma duração. Então, você inspira, retém o ar nos pulmões, exala e retém sem ar nos pulmões. Então, no início, você pode fazer inspira em 3, retém em 3, exala em 3, retém em 3. E eu já li isso em algum livro, eu acho que a nossa respiração média é entre 17 e 18 vezes por minuto. E aí, conforme você vai fazendo essa respiração quadrada, aumentando, expandindo a sua capacidade pulmonar, você pode chegar, de repente, a 1 ou 2 respirações por minuto, né? Então, inspira em 15, retém em 15, exala em 15, retém em 15. Claro que não é em um dia, se você não está acostumado a fazer, que você vai chegar lá, mas vai subindo para 4, para 5, vai te ajudar no foco na concentração, porque você está ali atento à contagem, né, para cada uma das etapas, porque a ideia é fazer cada uma das etapas iguais. Então, enfim, trabalha a sua capacidade pulmonar, trabalha o seu foco, a sua concentração, vai te guiando ali, independente se você tem um cronômetro ouvindo ou não, você vai fazendo a sua própria contagem, buscando manter o mesmo ritmo. Tem a respiração das narinas alternadas. Você conhece? Eu conheço, mas eu nunca pratiquei. Eu sei que você vai alternando e você tem... Eu não sei te dizer direito, mas você vai usando por fases, né? Um pouco de um lado, um pouco do outro. Mas eu não sei qual que é a sequência que você faz. Se quiser explicar. O nosso lado esquerdo representa o nosso lado feminino, né? Então, é o nosso lado lunar, o nosso lado passivo, o nosso lado mais emocional. Enquanto o lado direito é o lado masculino, independente de sexo e gênero, não tem nada a ver com isso, são as nossas polaridades que todo mundo tem. O lado
direito ao nosso lado mais ativo, mais racional, mais solar. Então, essa respiração é para equilibrar esses dois polos. Então, é muito comum que você vá fazer ela em algum momento do seu dia, de acordo com a atividade que você estiver fazendo, com a energia predominante que você estiver fazendo, uma das narinas vai estar um pouco mais obstruída que a outra. E aí, se você estiver num outro momento do seu dia, às vezes no mesmo dia, algumas horas depois, você pode perceber que aqui estava mais livre e depois ficou um pouco mais obstruída, né? Então, você deixa a sua mão esquerda relaxada e a gente usa sempre a mão direita. E aí você pode fazer algum mudra de conectar indicador com o polegar, trazer indicador e dedo médio no espaço entre as sobrancelhas, mas, assim, são questões mais sutis que não necessariamente são fundamentais. Você começa sempre inspirando pela esquerda, e aí você vai trocar as narinas com os pulmões cheios. E aí você exala pela direita. Aí pela mesma narina pela qual você exalou, é a qual você vai inspirar. Então você inspira pela direita, troca as narinas, exala pela esquerda. Pode fazer isso de olhos fechados e faz quantos ciclos você desejar, você quiser, você sentir. E na última exalação você exala também pela esquerda. Então, inspira pela esquerda, exala pela direita, inspira pela direita, exala pela esquerda. Isso é um ciclo. E aí você vai fazendo, né? Sentindo o ideal é que você não esteja gripado. Para uma narina não estar completamente bloqueada, mas mesmo que uma esteja um pouquinho ali mais difícil, você vai mantendo e vai nessa intenção de equilibrar também essas duas polaridades. Que interessante, nossa. É um respiratório calmante. Então, serve para se você está muito, 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 muito agitado, deixar a respiração fluir mais pelo seu lado esquerdo, que vai ser mais sedativo, né? E a gente sempre começa da esquerda para a direita. Essa é a linha. Então é 1, 2, 1, né? 1, tipo, entra, sai, sobe, sai. E aí você sempre vai fazer esse quadro, digamos assim, e vai terminar com a saída pela esquerda. Perfeito. Eu estou repetindo, desculpa, só para poder deixar registrado, porque o pessoal ouve e depois vai falar, nossa, ficou super claro. Porque para mim é muito simples, mas eu às vezes não consigo expressar. Não, você está fazendo muito bem, está falando muito bem. É que eu sou o eco. É válido também. Depois que você termina esse respiratório, você simplesmente sentiu o ar entrando e saindo pelas duas. É como se fosse o final da sua prática de yoga, que você faz o relaxamento final, você deixa aquele momento ali para integrar, para absorver, para assimilar, né? Para, enfim, sentir e aí vai seguir, mais centrado. Me corrige se eu estiver errado, mas eu tenho a ideia, depois dessa conversa nossa, que já tem 30 minutos, voa o tempo, é muito legal isso. Me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho, depois dessa conversa, a impressão de que a gente medita o tempo todo. A gente está o tempo todo trabalhando em graus diferentes o nosso padrão de pensamento aí. Porque quando você faz uma intenção e você começa a prática, por mais que seja uma respiração quadrada ou alternada, você tem um pensamento ali que você está trabalhando, que está liberando, ou mesmo voltando ao seu centro, se concentrando ali. Eu estou errado? Você diz na prática, você acredita que durante a prática a gente esteja geral, meditando? Ou na vida? Não, durante a prática, desde quando você começa. Na vida, eu sei que quando você se torna uma pessoa que adere a práticas que vão mexer com essa parte do seu espírito, das suas intenções, por mais que você tenha diferentes religiões, eu nem falo disso, eu falo de você ter uma sensação de que você se conecta com o universo de alguma forma. Você vive diferente, você tem mais obrigações, você também tem mais leveza, você curte mais as coisas, talvez sofra um pouco mais por outras coisas, enfim, você se torna mais sensível, mais aberto, digamos, né? Uhum. Mas falando sobre a prática do yoga em si, quando você começa e quando você termina, e mesmo em exercícios como esse que você ensinou de respiração, eu vejo a gente, mesmo em movimento, tendo ali um fluxo de pensamento com uma vontade ali, com uma presença. Eu estou lendo errado ou estou certo? Não, a ideia é justamente essa, é que a prática inteira seja uma meditação ativa, né? Não só aqueles minutos que você está sentado
sem movimento no corpo, porque a ausência de movimento no corpo é a meditação do corpo, né? Assim como você, quando você vai direcionando a sua atenção para uma única atividade específica, aquilo é meditação, né? Independente de qual seja, é você viver aquilo em tempo real, né? Tá ali presente. E eu tive um delay aqui agora, vou falar só de mais um respiratório rapidinho. Claro. Porque eu sei que às vezes quando a gente está estudando, bate aquele sono, aquela preguiça, né? O olhinho vai ficando mais pesado. Uhum. É um respiratório que vai acalmar mais a gente que a gente está precisando, é justamente o oposto. Então, a gente tem técnicas que a gente acelera bastante a nossa respiração para ativar o nosso sistema nervoso simpático, né? Aumentar ali a nossa energia. A ideia dos respiratórios, na maioria das vezes, é respiração nasal. Raras exceções. Então, tem um dos respiratórios que a gente faz movimentando bem o abdômen para fora e para dentro, né? Quando você inspira, o ar entra, o abdômen sai. Quando você exala, o ar sai, o abdômen entra. E você fazer isso de forma bem acelerada. Você pode fazer alguns ciclos, pausa, respira normalmente, repete mais alguns ciclos pode contar de 10 a 50, enfim, né? Mas que vai dar essa energia. Então, você não precisa ficar ali tão viciado no café, no chá verde, no chimarrão. Pode utilizar, claro, mas você tem técnicas que você só utiliza a sua respiração ou para acalmar um pouco a sua ansiedade ou para ativar um pouco mais, despertar um pouco mais, que também são super válidos. Você usa mais o diafragma presente, né? Total, sim. Muito interessante. É bom a gente saber disso também. Porque às vezes você precisa de ânimo, não só de descanso. E tá tudo bem, faz parte, né? A gente tem dias e dias, né? Com certeza, é isso. É você ter esse autoconhecimento, se perceber, se observar, identificar o que você precisa e aí você vai aplicar a técnica que vai fazer sentido naquele momento para você. Já que eu falei um pouco de meditação e respiração tem tudo a ver com isso, movimento tem tudo a ver com isso e tal, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a parte das práticas de meditação, né? Eu sei que você recentemente fez uma série no seu Instagram, né, com algumas práticas para os chakras, por exemplo, tal. Existe alguma linha meditativa que seja mais próxima de quem está estudando, quem está querendo ter mais foco, mais concentração, por exemplo? Se existe uma linha específica da meditação para isso, eu sei isso. Eu só acredito que a meditação em si é aplicável para todo mundo, é benéfica para todo mundo, né? Então, a ideia, eu acho que no início, para quem não tem o hábito, é buscar algum estilo de meditação guiada. E aí pode ser guiada assim por completo, ou pode ser com mantras, com a repetição de mantras, e aí cada um vai se identificar com um estilo ou com outro, até que você consiga sentar em silêncio e ampliando a sua percepção, né? Buscar expandir a sua consciência para além do palpável, do denso, do físico, do material. Então, existem diversos aplicativos, diversos vídeos no YouTube, né, com meditações guiadas, que são um pontapé inicial maravilhoso, mas é isso, se você buscar esse momento de conexão com você, de se observar, de respirar e de estar ali presente, né? Independente do tempo que você passa ali. Às vezes, eu acredito que até no estudo, às vezes você passa 8 horas sentado numa cadeira e seu estudo não rende. E às vezes, cara, você senta ali 40 minutos e você fala assim, meu Deus, voei, né? Então, é o seu ritmo ali. Como a sua mente está, para você estar ali presente, enfim, e tá fluindo naquilo. Legal. Então, não, perfeito. Eu acho que quando você está meditando em geral, né? Você está fazendo um exercício de foco, de concentração. E eu sei que tem muitos estudantes que fazem isso já no dia a dia. Eles pegam um vídeo no YouTube ou um áudio do Spotify. E eu tenho, inclusive, alguns áudios que eu fiz no Spotify, que as pessoas ouvem antes de começar a estudar, para poder dar exatamente como a gente fala no yoga, de você entrar e criar uma âncora ali, uma ancoragenzinha,
para você mudar a sintonia. Então, o pessoal faz isso, eu acho muito legal incluir. E eu tive pedidos para gravar áudios para o pessoal fazer isso à noite, para parar o ritmo. Para, tipo, a pessoa estudou por horas e ela não consegue parar. Eu cansei de fazer atendimentos desse tipo, Nana, de você fazer relaxamentos, porque a pessoa chega num nível ali que o cérebro não para. Então, o corpo descansa, mas a cabeça não. Então, parece que ela nem dormiu, né? Então, diminuir o ritmo. Então, é legal isso, a gente ter essa transição, essa ancoragem para você ter... Fechar os parênteses, né? O estudo é aquele momento, mas a vida tem antes e depois, né? É muito válido você, antes de iniciar o seu estudo, né? Você ter esse momento de intenção, né? Às vezes a gente trabalha com mentalização. Muitas das vezes as meditações guiadas acabam sendo mais mentalizações do que próprias meditações em si, né? Mas que é muito válido, principalmente nesse início, para você ir direcionando, né? Canalizando a sua atenção, a sua energia para aquilo que você vai fazer, que você vai realizar. Enfim, e é o tipo de coisa que a gente pode gravar infinitos podcasts, escrever livro, vídeo, aula, que tem que fazer. Você pode ouvir os benefícios e ler sobre as transformações, né, que acontecem no nosso cérebro durante a meditação, mas se você não sentar, não meditar, você não vai colher nada disso. É muito lindo na teoria, mas e na prática, né? Como é que tá? Falou tudo. Exatamente isso. Na teoria, tudo é bonito. Agora, a gente tem que achar o nosso caminho, né, Nana? Acho que é muito disso. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é trazer mais conteúdo, mais informações para as pessoas terem esse recurso, seja do yoga, da respiração, da meditação, né? Eu queria que, para a gente poder fechar a conversa, você falasse um pouco das suas redes. Você tem canal no YouTube, você tem perfil no Instagram. Apresenta para nós esses seus lugares, esses canais que você tem, por favor. É isso, estou bem pequenininha ainda. Eu entrei, já pratico há muitos anos, mas comecei a dar aula no ano passado. O meu canal, o meu Instagram é Nana Frisoli, Nanafrisoli. Meu canal no YouTube é Nana Yoga, já tem acho que quase 80 vídeos. Tem bastante prática, tem alguns inspiratórios, tem meditação guiada, tem tutorial de postura e tem um espaço super aberto para receber sugestões, né, pedidos de vídeos. Tem yoga para fazer na cama, para você fazer para acordar, para começar o seu dia. Tem vídeos mais curtos também e tem vídeo para desacelerar, para fazer na cama também, para você já ir aquietando um pouco mais, te ajudar ali, desligar, né, na hora de dormir, porque é muito comum a gente estar sempre ligado no 220. Então, esses são os meus 2 canais hoje. Estou desenvolvendo aí a minha plataforma hoje eu já dou aula pelo Zoom, mas eu estou desenvolvendo uma plataforma para deixar aulas gravadas, outros conteúdos além do YouTube, né? Enfim, para fazer uma rede paga, para quem quer ter mais essa troca, né? De ter mais o feedback, de ter um acompanhamento, porque para a gente entender o yoga como a filosofia toda, né? Que ele é. E é isso, vai ser um prazer receber vocês, ter vocês lá me acompanhando, para a gente poder trocar um pouquinho por lá. Muito válido. E a Nana responde, gente. Ela interage, você conversa, você comenta, ela responde. Tanto que nós chegamos aqui hoje conversando, gravando esse episódio, assim, trocando mensagens, até falando, vamos gravar. E estamos aqui, é isso. Eu acho que a gente precisa de pessoas assim, que a gente possa ter contato e aprender, conhecer coisas novas. E é isso aí, indo para frente. Nana, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, conversado com a gente esse tempo. E fica aí, eu vou deixar na descrição do áudio e do vídeo os canais dela, os links bonitinhos. E vocês mandem mensagem para ela caso queiram saber sobre aulas. Ela já falou que dá aulas, logo, logo tem a plataforma dela, né? E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada a você pelo convite, obrigada aí a todo mundo que assistiu. Vão lá acompanhar o canal, se beneficiar dessa técnica maravilhosa que é o yoga. Bons estudos para todo mundo,
Boa sorte aí nas provas, que vocês pratiquem, evoluem, tenham muito sucesso e muito, muito, muito obrigada pelo convite, André. Muito bom. É isso, gente. Agradeço demais a audiência de vocês, seja no vídeo, seja no áudio, seja em qualquer uma das plataformas. E fiquem ligados que a temporada, que já é a quinta, está só começando. Valeu e até o próximo episódio. Tchau, gente.